O que é que tem a ver o 28 de setembro com a nossa Abrantes? O que foi Abrantes no passado? Qual foi a participação de Abrantes na civilização baiana, na civilização brasileira? Qual foi a participação de Abrantes na expulsão dos holandeses, né? Inclusive passou um dia desse na TV Bahia uma reportagem sobre a expulsão dos holandeses em Salvador. E aqui em Abrantes foi montada a base. Como foi montada essa base? Que ano foi? Quem foi que montou? Como é que expulsaram esses holandeses? Toda essa história vocês terão a oportunidade de saber hoje aqui com a presença do meu amigo José Fernando. Eu vou apresentar aqui o José Fernando, um grande historiador. Ele que nasceu em Feira de Santana, chegou aqui em Abrantes no meado da década de 80 e mergulhou nos arquivos da Bahia para estudar a história de Abrantes, a rica história de Abrantes. Então, hoje vocês terão a oportunidade. Zé Fernando já contou essa história nas rádios, os sites de Camaçari. Nós tivemos aqui há 20 dias atrás a TV Câmara de Camaçari fazendo entrevista com a gente. Mas essa história também precisa ser contada aqui, na praça, nas escolas públicas, nas escolas privadas de Abrantes, nas instituições. E aqui nós estamos para falar dessa maravilhosa história, tá certo? É só chegar para cá, tem lugar para sentar, não tenham vergonha. Inclusive vocês poderão perguntar sobre a história de Abrantes, as dúvidas, e o nosso amigo historiador José Fernando vai estar aqui à disposição para responder. Zé Fernando, eu gostaria logo, a primeira pergunta. Abrantes, como fundação completa, completou ontem, hoje aí, pode-se dizer que foi 27 de setembro, ou hoje, 28 de setembro, 464 anos de fundação. Eu gostaria que você iniciasse aí com essa história, a pré-história de Abrantes. Vou dar a você aí 2 minutos ou 3 para você falar um pouco dessa pré-história, porque eu tenho uma sequência aqui, várias perguntas para você, tá bom? Boa noite a todos, amigos e amigas desta maravilhosa cidade histórica e litorânea, que eu costumo chamar de Abrantes do Brasil, a futura cidade que com certeza vai retornar a ser cidade Abrantes e que sua sede é aqui em Vila de Abrantes. Sabemos, meu amigo, que o nosso país, a sua pré-história, antes de Cristo, já vivia os povos aqui no nosso Brasil 800 anos antes de Cristo. E eles viviam aqui na nossa orla, a orla de todo o país, principalmente na orla da Bahia e na orla de Abrantes, já viviam aqui os tapuias, que há 500 anos antes do descobrimento do Brasil viviam em nossa região. E aqui nesse local, que é a nossa praça, a Praça da Matriz de Vila de Abrantes, antes dos jesuítas, em 1561, que a aldeia do Divino Espírito Santo, que foi fundada nas margens, na foz do rio Joanes, que hoje nós chamamos Catu de Abrantes, na segundo semestre, que refere-se a setembro de 1558, foi fundada essa aldeia e que foi em 1561 transferida para aqui. E nesse local, que era a nossa pré-história, que vivia aqui, uma taba, que a taba nós sabemos onde era a oca, em volta eram ocas que residiam os tapuias, que foram expulsos pelos tupinambás e tabajaras, que passavam a residir, a viver no nosso litoral de Abrantes e de toda a Bahia. E daí, em 1561, com a chegada, a fundação da aldeia do Divino Espírito Santo, vieram para cá a transferência feita pelos jesuítas, que foi chefiado pelo jesuíta Luiz da Gra, que transferiu a aldeia de Catu de Abrantes, que hoje nós chamamos, que foi fundado lá pelo jesuíta Antônio Rodrigues e o padre João Gonçalves. Com a morte dele em 1559, fomos transferidos em 1561
a transferência a pedido do chefe do jesuíta, o padre Luiz da Gra, que transferiu para aqui. Um padre fantástico, que era contra a escravidão, protegia os índios e não queria que o jesuíta tivesse patrimônio, e que o serviço dele era um serviço espiritual. E daí veio para a nossa Vila de Abrantes hoje, que nós temos, Hermes, 464 anos, 200 de aldeia e 200 como vila, que essa vila foi transformada no dia 27 de setembro de 1758, pelo Marquês de Pombal, transformando a aldeia em Vila de Abrantes. Beleza, então deixa eu entender. O Zé Fernando ele falou que nós temos de fundação 464 anos como aldeia do Divino Espírito Santo, né? Quando os jesuítas chegaram aqui, às margens do rio Joanes, encontraram os índios tupinambás. E houve uma epidemia lá, às margens do rio Joanes, né? No rio, ali em Catu de Abrantes. E depois dessa epidemia, os índios correram para cá, justamente aqui para a Praça da Matriz, que era um campo, né? Um campo que se transformou em aldeia. E o Zé Fernando também chamou a atenção aqui que ontem, dia 27 de setembro, Vila de Abrantes completou aí 264 anos. E aí, Zé Fernando, é que eu entro no que é divulgado em Camaçari. Inclusive hoje, 28 de setembro, Camaçari prega que tem 264 anos. E na verdade que tem 264 anos é Vila de Abrantes. E como você falou do Marquês de Pombal, em 27 de setembro de 1758, transformou a aldeia do Divino Espírito Santo em Vila do Espírito Santo de Nova Abrantes. Então, contando hoje, ou ontem, né, 27 de setembro ontem, 2022, subtraindo aí por 1758, vai dar 264 anos. Então, é a idade que tem Vila de Abrantes como a primeira composição de município e de fundação da aldeia do Divino Espírito Santo. Ele falou que nós temos hoje 464 anos. Não é isso, Zé Fernando? E, assim, essa composição, primeira composição da Vila de Espírito Santo de Nova Abrantes, que hoje é conhecida como Vila de Abrantes, é por isso que às vezes as pessoas chamam aqui o nome de Vilas de Abrantes. E isso é uma agressão até à história desse lugar, porque o nome não é Vilas de Abrantes, certo? Se por acaso alguém aqui que está na praça, está ouvindo a gente aqui, chama de Vilas de Abrantes, não chame mais, porque o nome histórico é Vila de Abrantes, certo? Então, nessa primeira composição, Zé Fernando, de Vila de Abrantes como tipo a primeira intendência, que nesse caso sendo a primeira prefeitura, qual a composição dessa primeira a Vila de Abrantes, né? Quais os distritos que faziam parte? Camaçari, lá em 1758, já fazia parte como distrito aqui dessa composição de Abrantes, porque eu ouvi dizer que Lauro de Freitas já pertenceu, né, como era Santa Márcia de Ipitanga. E eu gostaria que você explicasse essa situação para a gente aqui. Emerson, e a todos que estão nos ouvindo, olha, a nossa Vila de Abrantes, o Marquês de Pombal transformou ela como sendo, no dia 27 de setembro de 1758, como sendo a primeira vila indígena do Brasil. Aí questionam, mas a primeira vila do Brasil é São Vicente, que nasceu em 1532. Mas é a Vila de São Vicente, tudo bem. Mas como vila indígena, a primeira vila indígena do Brasil é a nossa Vila de Abrantes. Ela faz 264 anos, fez ontem 264 anos. Agora, esse 28 de setembro foi uma homenagem feita pelo grande historiador que deixava no esquecimento, historiador que viveu aqui em Camaçari, chamado Eduardo Cavalcante, que ele criou a Semana de Abrantes,
que o último dia maior é no dia 28 de setembro, que é hoje, em homenagem à nossa Vila de Abrantes, a vila histórica, com os grandes personagens, com as grandes benfeitorias que o seu povo fez para a Bahia e o Brasil, que foi defender a nossa pátria. Essa homenagem feita pelos intelectuais baianos, reunidos em 1945, no Grêmio Marquês de Abrantes, em Camaçari, homenageando a nossa histórica Vila de Abrantes. Como Camaçari não tem uma data cívica, se festeja em Camaçari, e essa festa foi crescendo, que hoje realmente é um verdadeiro carnaval cívico, e eles simplesmente transferiram a data como sendo de Camaçari, que não é a realidade. 28 de setembro também não é a data de Abrantes. A data de Abrantes é no dia 27 de setembro, que se iniciou como sendo Vila de Abrantes de 1758, 27 de setembro. E foi oficializado no dia 8 de outubro. E aí eles estão fazendo essa festa que não é verdadeira em Camaçari. A festa tão bonita, essa festa histórica, que traduz não sendo realidade. Que não é nem o aniversário de Camaçari e nem é aniversário da fundação da Vila de Abrantes. É uma homenagem feita pela histórica Vila de Abrantes, homenagem feita pelos intelectuais baianos, juntamente com o saudoso Eduardo Cavalcante. 28 de setembro, a festa Semana de Abrantes, que se festeja o dia maior em Camaçari. A Igreja da Matriz, essa linda igreja que está aí, apesar que ela tinha Casa da Câmara, né? Ela tinha Casa da Câmara anexa, foi derrubada na década de 40, por conta de briga de políticos, foi jogada ao chão a Casa da Câmara, a histórica Casa da Câmara, que passaram por aí vários governadores gerais. O Dom Marcos Teixeira montou seu exército aqui com os índios e foi expulsar os holandeses lá em Salvador. Mas eu perguntei a você sobre a composição dessa Vila de Abrantes, que era a Vila do Espírito Santo de Nova Abrantes, há 264 anos atrás. Era composta, sim, pelo distrito sede, aqui Vila de Abrantes, que se chamava-se Vila Nova, ou melhor, Vila do Espírito Santo de Nova Abrantes, hoje Vila de Abrantes, São Bento de Monte Gordo, que hoje é Monte Gordo, e Santa Amaro de Pitanga, que hoje é Lauro de Freitas. Pasmem, Lauro de Freitas, antes de ser emancipado, esse município próspero que temos aí em Lauro de Freitas já pertenceu ao velho município de Abrantes, né? Lá há 264 anos atrás, quando foi formada aqui a primeira vila, a aldeia foi transformada em vila. Mas eu gostaria de saber, Zé Fernando, a data real dessa igreja que nós temos aí. A princípio, ela foi construída com taipa e palhoça, mas levando o tempo dessa construção de taipa e palhoça até o jeito que ela está hoje aí, quantos anos tem essa igreja aí, que diz que é a quinta ou pode ser a oitava mais antiga do Brasil? Gostaria que você falasse. Os distritos sede da época, a gente tem que entender que Santa Amaro de Pitanga, que foi distrito da Vila de Abrantes, em 1925, quando se transformou na cidade de Montenegro, em 1925, Santa Amaro de Pitanga era distrito da Vila de Abrantes. Quando se transformou em Montenegro, em 1925, aí chegou em 1930, ela não tinha benefícios nenhum. Imagine, Santa Amaro de Pitanga, que hoje é Lauro de Freitas, distrito de Camaçari, que Camaçari antes era Montenegro, bem distante, né, meus irmãos? Aí o que é que eles fizeram, os representantes de lá? Pediram para anexar, a pertencer a Salvador. E isso foi feito em 1930. Ela começou a pertencer. Que quando chegou em 1962, ela se emancipou como cidade de Lauro de Freitas, que Lauro de Freitas, na realidade, foi uma grande personalidade da Bahia, foi um engenheiro, um homem que deu muito serviço à Bahia. Mas não tem nada a ver com Santa Amaro de Pitanga. É tanto que a população lá de Santa Amaro, de Lauro de Freitas,
quer que volte a ser a cidade de Santa Maria de Pitanga. E aí, meu amigo, voltando à igreja, essa igreja, quando foi transferida à aldeia do Divino Espírito Santo, que na realidade, Emerson, não foi a epidemia que forçou a transferir a aldeia de lá para cá. Foi que o padre morreu, ele veio de Portugal já doente, o nosso grande padre João Gonçalves, ele já vinha desenganado pela medicina portuguesa. E aqueles índios lá da aldeia domesticados, eles foram usados por Mendes Sá para as guerrilhas no Paraguaçu, porque Mendes Sá dizia o seguinte: os índios que não quisessem ser domesticados, pode exterminar eles. E assim foi feito. Ele exterminava e levou os nossos índios domesticados para guerrilhar contra os selvagens. E aí muitos deles morreram, e aí começou também essa doença, a epidemia. Foi que foi transferido, depois de 3 anos, em 1561, para aqui, que hoje nós chamamos de Vila de Abrantes, aldeia do Divino Espírito Santo. Essa igreja do Divino Espírito Santo foi construída em 1561, uma igreja de taipa, feita de palhoça, a telha de palhoça, a cobertura de palhoça, e do lado se fez a casa dos jesuítas, que se transformou em colégio de jesuíta, que na qual, no século XVII, viveu aqui, começou como noviço, o grande estadista, o grande padre, que chegou a ser considerado um dos homens mais importantes do século XVI, o padre Antônio Vieira, viveu aqui na aldeia do Divino Espírito Santo, começou a sua vida de noviço de padre aqui, e se transformou um grande homem que defendia o Brasil e Portugal diante do mundo. E os grandes reis e rainhas, como a rainha Cristina da Suécia, se ajoelhavam aos pés dele para se confessar com o padre Antônio Vieira, o grande padre estadista do século XVII. E essa igreja está aí, hoje essa igreja atual, os anais históricos citam que ela foi terminada a construir em 1580, essa atual igreja. Agora, eu não posso confirmar se realmente é a 5ª ou a 8ª igreja do Brasil, mas ela é uma das mais antigas e também ela foi teatro, usado como teatro para apresentar as peças de José de Anchieta. O grande historiador baiano, Cid Teixeira, cita que depois da capital, o teatro, o primeiro local a ser usado como teatro no Brasil, foi no nosso tempo, nossa igreja do Divino Espírito Santo, essa daqui. Depois da capital, foi o primeiro local no Brasil a ser usado como teatro, o teatro sacro, que apresentava as obras de José de Anchieta. Agora, isso foi citado pelo grande historiador Cid Teixeira. Mas eu vinha pesquisando, mas eu não posso confirmar isso. Mas que foi citado, ele, um grande historiador baiano, um dos maiores do Brasil, ele citou esse fato. E daí a gente sabe que essa igreja teve grandes personalidades religiosas, grandes padres. O Luiz da Gra, ele foi um padre que foi, podemos dizer, que foi o fundador da Vila de Abrantes, que trouxe a aldeia para aqui. E foi um homem que ele não aceitava de jeito nenhum a escravidão dos nossos índios, principalmente os Tabajara e os Tupinambás. Ele não aceitava que escravizasse, porque na realidade, em todas as religiões, em todas as correntes da sociedade, tivemos os bons e os maus. Nós também tivemos padres maus. E o Luiz da Gra foi um padre fantástico, um padre santo, que transferiu de Catu de Abrantes, que hoje nós chamamos, na foz do rio Joanes, transferiu a aldeia para aqui. E essa aldeia, ele foi um grande defensor e também ele tinha um patrimônio histórico, espiritual muito grande. Ele dizia que os padres não podiam ter patrimônio, que o patrimônio era para distribuir entre aqueles que mais precisavam da comunidade, que eram os índios e os mestiços. Foi um grande defensor, um grande homem, esse padre Luiz da Gra. O José Fernando é um grande historiador, não só de Abrantes, mas de Camaçari, da Bahia.
30 anos pesquisando sobre a história de Abrantes. Para a gente falar sobre a história de Abrantes, precisaria de uma semana. A história de Abrantes é tão extensa, tão rica, que a gente precisaria passar aqui uma semana contando essa história de Abrantes. A gente está tentando aqui fazer um resumo, né? Para não cansar muitas pessoas também aqui ao redor. O Zé Fernando falou da igreja, da sua idade, a igreja aqui da Matriz, mas a igreja da Matriz aqui, Zé Fernando, inclusive recentemente passou na TV Bahia, a aldeia do Divino Espírito Santo serviu como base do Dom Marcos Teixeira, o exército que ele montou aqui, né, para voltar para Salvador e expulsar os holandeses. No seu ponto de vista, qual a importância que tem Abrantes, a história de Abrantes, na expulsão dos holandeses, através aí do exército de Dom Marcos Teixeira, que serviu como base aí a Casa da Câmara, que hoje, infelizmente, a gente não se vê, né, porque foi derrubada. Povo mestiço que até hoje tem os seus descendentes, todos estão hoje aqui nessa cidade, vivos, seus antepassados, foi verdadeiramente grandes heróis anônimos, que eram os índios, os negros e os mestiços. A Vila de Abrantes teve uma participação em defesa do Brasil na expulsão dos franceses em 1599. Em 1604, os holandeses tentaram invadir a nossa Bahia através da nossa entrada da Baía de Todos Santos, e aqui os nossos índios e mestiços aprisionavam. A Vila de Abrantes participava em todas as partes de guerrilhas e guerras. A Vila de Abrantes, no movimento de 1624, de expulsão dos holandeses, a Vila de Abrantes também tinha uma participação na história da independência do Brasil contra as cortes de Portugal. Vila de Abrantes estava viva em pé em defesa da Bahia, que aqui continuou os batalhões ser criados através da Vila de Abrantes, também com os índios, com os mestiços, com os nativos dessa região, onde formava batalhões e iam através das guerrilhas expulsar os inimigos da pátria, que eram os soldados que estavam a serviço das cortes de Portugal em 1823. Abrantes também teve a sua participação na Guerra do Paraguai em 1865, mandou voluntários para a guerra. Abrantes sempre foi heróica, e nós estamos também sempre reentes para a nossa história do Brasil não ser contaminado, a nossa democracia, né, se está viva em pé aí, que eu acredito que os nossos Abrantes, nativos imigrantes unidos para a defesa da Bahia do Brasil. A participação daquele momento, Emerson, que você me fez a pergunta, em 1624, os baianos da capital soteropolitana vieram para aqui, para a aldeia do Divino Espírito Santo, no dia 10 de maio de 1624, porque eles chegaram a 8 de maio, invadindo, e quando foi no dia 9 de maio, ele já estava possuído, a Bahia, Salvador, já estava possuído pelos holandeses. E aqui, mais uma vez, o Dom Marcos Teixeira, quinto bispo do Brasil, ele o que é que foi? Foi formado e foi nomeado comandante civil e militar das forças brasileiras aqui em Abrantes. Então, nossa Abrantes, durante o dia 10 de maio até 13 de junho, ficou sendo a capital do Brasil, onde era o comandante, onde as forças ficavam concentradas aqui, e estava se formando batalhões para, através de guerrilha, expulsar os holandeses. E que nesse fato, meus irmãos, daqui saiu. É por isso que nós temos a bandeira atual, que foi extraída da antiga bandeira de Dom Marcos Teixeira, onde tinha um soldado do lado, do outro tinha um Santo Antônio com a criança. Por que o Santo Antônio e a criança? Porque Dom Marcos Teixeira saiu dessa praça com um batalhão, formado batalhão de mestiços, de índios e de negros, para formar o batalhão e ir para Rio Vermelho, que o Rio Vermelho, o bairro do Rio Vermelho, passou a ser também a sede nacional do Brasil lá, a partir do dia 13 de junho. Portanto, aqui em Vila de Abrantes, de 10 de maio a 13 de junho, podemos dizer que foram 32 dias como sede nacional do governo brasileiro em Vila de Abrantes. Daí foi para lá, para Rio Vermelho, e através das guerrilhas expulsar os holandeses, que no ano seguinte, com as forças da Espanha, junto com as forças baianas e abrantenses e da região metropolitana,
conseguimos expulsar definitivamente os inimigos da nossa pátria em 1625. Essa que é a realidade. E nós vamos 32 dias como sede do governo nacional do Brasil. É tanto que eu questiono porque a formação do Exército Brasileiro, podemos dizer que foi formada em Vila de Abrantes e não em Portugal, porque os holandeses dominavam Pernambuco em 1638 e com os heróis anônimos daquela região também, através de Felipe Camarão, eles ordenavam, se juntavam e libertavam também Pernambuco em 1638, que começou a iniciar a formar o Exército Brasileiro. Mas devemos questionar que antes de Pernambuco, em 1638, já a Vila de Abrantes já estava sendo formado o seu exército aqui para expulsar os holandeses. Então, os abrantenses podem reivindicar esse direito que as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, começou a ser formado em Vila de Abrantes. Essa é a minha e todos aqueles que vão ser os futuros historiadores de Abrantes, da Bahia, do Brasil, pode pesquisar esse fato, que pode até eu ser confirmado como o autor, né, de que o Exército Brasileiro, esse exército de Caxias, esse exército maravilhoso que tem tanto dado contribuição e que é os verdadeiros guardiões do Brasil, porque só em proteger, em vigiar as nossas divisas com outros países, que são 7 mil, 10 mil quilômetros, que eles vigiam para que os inimigos não venham entrar em nosso país. É uma grande vitória para os nossos brasileiros ter o nosso exército como o verdadeiro guardião do nosso país. Então, é uma reivindicação que eu faço, que pode ser que o Exército Brasileiro começou em Vila de Abrantes. Pois é, eu sinto, né, que o Zé Fernando, ele fica emocionado quando fala a história de Abrantes, porque assim, às vezes as pessoas que passam ao redor, ou aquelas pessoas que já ouviram o Zé Fernando falar em algum lugar, acham até que, por ver Abrantes hoje desse jeito, não imagina que Abrantes fez parte da civilização brasileira, da civilização baiana e da expulsão dos holandeses, né? A prova disso, repito, recentemente a TV Bahia fez um documentário onde um dos historiadores lá que fez o comentário disse: olha, muita gente correu de Salvador com medo, muita gente correu para Abrantes, onde lá em Abrantes, no aldeamento do Divino Espírito Santo, foi formado o exército através de Dom Marcos Teixeira. Inclusive Dom Marcos Teixeira morreu, não foi? Na batalha. O exército saiu vitorioso, o exército que foi formado aqui, exato, em 8 de outubro, porém o Dom Marcos Teixeira morreu na batalha. Ou seja, ele veio, treinou, possivelmente, Zé Fernando, ele deve ter usado aqui esse campo da Praça da Matriz como base, campo de treinamento, né? Porque tinham os soldados que os índios tupinambás com certeza não sabiam técnicas de guerra como o pessoal da Holanda. Sabia a técnica de guerra indígena, totalmente diferente do exército lá dos holandeses. Então, possivelmente, a Praça da Matriz aqui foi o campo de treinamento do exército de Dom Marcos Teixeira, que foi para Salvador expulsar os holandeses. Infelizmente, ele faleceu, mas o exército que foi formado aqui saiu vitorioso. E Abrantes está aí, como é que diz, esquecida, né, por muitos, que fez parte dessa história. Salvador deve muito, historicamente falando, a Abrantes. Ontem, 27 de setembro, Zé Fernando já falou aqui no início, e eu estou também aqui trazendo para vocês, Vila do Espírito Santo de Nova Abrantes, que hoje é conhecida como Vila de Abrantes, completou 264 anos. E aí pega essa história, leva para Camaçari. Não existe em lugar nenhum do mundo uma cidade pegar a história de outra cidade e contar, sair por aí contando como se fosse dela. É como se fosse duas pessoas. Zé Fernando está aqui.
Aqui do outro lado tem Emerson. Eu não posso sair por aí contando a história de Zé Fernando como se fosse minha história, a história de vida. Nem tampouco Zé Fernando sair por aí contando a minha história de vida como se fosse dele. A mesma coisa é a cidade. Abrantes está no mapa da Bahia, está no mapa do Brasil. Abrantes não foi extinta. Zé Fernando tem 30 anos mergulhado nos arquivos da Bahia. Tudo que ele está falando aqui é verdade, está registrado. São documentos que estão lá nos arquivos, não só da Bahia, como no Brasil e também na Europa, né, Zé Fernando? Tem em Portugal, Alemanha, Holanda, França. Você vai encontrar essa história de Abrantes. Então, essa história não pode ser colocada debaixo do tapete. Essa história não pode ser colocada no balde do lixo, como algumas coisas já foram colocadas literalmente em relação à nossa história por Camaçari. Não somos contra Camaçari, certo? Não é isso que nós estamos pregando aqui. Esse aqui não é um ato político, porque a gente está numa... essa semana tem eleição aí, então a gente não tem nada a ver com eleição. A gente está falando aqui da história de Abrantes. Ontem foi 27 de setembro. Vila de Abrantes completou 264 anos ontem. Camaçari não tem 264 anos como foi comemorado hoje. No meu ponto de vista, Camaçari tem 84 anos. Não sei o de Zé Fernando, vou até perguntar ele daqui a pouco. Mas Zé Fernando, lá em 1758, levando em conta os 264 anos, quem era Camaçari quando Abrantes aqui, a sede era a vila, tinha São Bento de Montegordo e Santa Maria de Pitanga. Camaçari era o que nessa época? Camaçari existia como o quê? Você poderia falar um pouco sobre essa situação pra gente? A nossa região de Abrantes é uma cidade. Aí você me pergunta, mas eu cheguei, José Fernando, quem chegou aqui na década de 80, aqui tinha 4 mil habitantes. Como é que podia ser uma cidade que no século passado, no século XVIII, aqui, infelizmente, eu tenho que dizer, né, meus irmãos, depois da capital, a região que tinha mais escravos na Bahia era a Vila de Abrantes. Tinha mais de 5 mil escravos. Sabe por quê? Aqui não é uma região, é uma região agrícola. É uma cidade de fazendas, chácaras e fazendoras. Aqui existiam muitas usinas, canaviais se plantavam os escravos. E a nossa Vila de Abrantes, ela abrangia de Itapuã até Salbara. Em 1846, chamava Matas, que passou a ser Mata de São João, os representantes fortes baixaram a Vila de Abrantes para ser distrito de Mata de São João. Depois de 2 anos, os deputados históricos disseram não, Abrantes é uma cidade que é referência a Abrantes de Portugal, ela tem que voltar a ser cidade, e voltou. A partir de 1868. A Camaçari, meus irmãos, era chamado de Matas de Abrantes. Antes de ser Camaçari, era conhecido de Matas, que era matas fechadas. Até a década de 60, os mais antigos via que chegava em Camaçari e só via matas. Ela começou a desenvolver porque o nosso Dom Pedro II é como hoje o metrô. O governo federal não tem dinheiro para botar metrô em toda a cidade brasileira. Naquele período, os trens, a linha de ferro, só quem tinha eram as cidades mais fortes, ou então que tinham seus representantes. Quando passou a colocar a estrada de ferro para ir para Lagoinhas, tinha que passar em Camaçari e Parafuso, isso foi em 1861. Aí começou a crescer o comércio de Parafuso. Quando foi em 1899, levavam para Parafuso. Aí os deputados disseram, não, volta para Abrantes. Quando eles tentaram levar ele para Camaçari, em 1920, no começo do século, aí disse não. Quando foi em 1920, aí o que é que eles fizeram? As matas de Abrantes se transformou em um arraial de Camaçari. Por que arraial de Camaçari? Porque existia um riacho, um grande riacho, que se chama hoje Rio Camaçari, que foi transformado em esgoto, que nas margens desses grandes riachos, que tem aproximadamente 14 quilômetros, que atravessa toda a cidade, tinha esse grande riacho, que nas margens dele tinha a árvore Camaçari. Aí passava a chamar de Rio Camaçari.
Como passava a se chamar de Rio Camaçari, no centro da cidade tinha uma chácara, que era do desembargador Tomás Garcês Parão em Montenegro, que passava esse rio aí, passou a chamar de Fazenda Camaçari, que era uma grande chácara. Daí foi surgindo, mas o surgimento da cidade de Camaçari surgiu com os empregados que foi privatizado. Dom Pedro II não podia fazer as estradas de ferro em todo o Brasil, privatizou. E aqui na nossa Bahia foi uma empresa da Inglaterra que veio. E nas Matas de Abrantes se estabeleceu 6 famílias de empregados que faziam a estrada de ferro. E aí se estabeleceu, foi quando começou a surgir, que hoje nós chamamos Camaçari, cidade de Camaçari. Mas ela, antes de ser Camaçari, eram as Matas de Abrantes. E nós éramos aqui uma cidade de fazendas, chácaras e fazendoras. Então é uma região, uma cidade agrícola. Por isso que não tinha o seu comércio. Você entendeu, meus irmãos? E é uma cidade que foi cogitada, que foi citada em 2 jornais que eu peguei, o Jornal do Paraná e o Jornal da Bahia, de 1873, dizendo o seguinte, que a Vila de Abrantes também, depois da capital, era a região mais rica da Bahia. Porque a indústria naquela época, hoje nós temos o polo petroquímico de Camaçari, aí a gente diz que é a cidade mais rica, depois da capital, é Camaçari. Mas naquele século XVIII, em 1873, já o governador da época, que chamava presidente de província, citou nos jornais que a Bahia era, depois da capital, a região mais rica da Bahia, porque tinha a indústria dos canaviais. Entendeu, meus amigos? É isso. Beleza, Zé Fernando. Então, Camaçari naquela época não se chamava Camaçari, sim Matas de Abrantes, não é isso? As Matas de Abrantes. Eu estava aqui pensando, essa questão de 264 anos que Camaçari diz que tem, Lauro de Freitas poderia ter o mesmo direito se isso fosse, né, assim, digno. Porque Lauro de Freitas, quando era Santa Maria de Pitanga, quando a aldeia do Divino Espírito Santo, em 1758, passou a ser chamado de Vila do Espírito Santo Nova Abrantes, que é hoje Vila de Abrantes, Lauro de Freitas, que era Santa Maria de Pitanga, fez parte daquela primeira composição. Já Camaçari não fazia parte. Então, se isso fosse digno, Lauro de Freitas sim poderia até estar comemorando hoje 264 anos e não Camaçari. É uma curiosidade, mas é um fato que é histórico, é um fato que é real. Né? Lauro de Freitas tem mais direito, a verdade é essa, do que Camaçari. Mas eu vou entrar um pouquinho em Camaçari aqui, porque no meio do caminhão você falou do Eduardo Cavalcante, um grande poeta, escritor do livro Abrantes, Berço da Civilização Brasileira. Esse Eduardo Cavalcante, que fundou o Grêmio Marquês de Abrantes, ele solicitou à Câmara de Vereadores de Camaçari que se criasse um dia para homenagear os feitos históricos do velho município de Abrantes. Esse dia foi criado na Câmara de Vereadores, a lei de número 53 de 1957, sancionada pelo Evaristo, que era o prefeito da época, né? José Evaristo de Souza. E que dia foi esse, Zé Fernando? Qual foi a data, essa data histórica, que foi fundada na Câmara de Vereadores em homenagem a Abrantes e os seus feitos históricos? E por que tomar essa data de Abrantes? Olha, o saudoso Eduardo Cavalcante, eu tive a oportunidade de conviver com ele. Toda vez que eu ia em Camaçari, eu ia aprender um pouquinho da história, aprender ele passar as informações dele para mim. Um cara fantástico. Eu considero o Castro Alves de Camaçari. Até hoje, em Camaçari, ainda não nasceu um poeta igual a Eduardo Cavalcante. Ele foi um poeta social, político e romântico, igualzinho a Castro Alves. Como historiador, considero um bom historiador. Foi um grande jornalista e também reivindicava dos governos baianos os melhoramentos de Camaçari. Inclusive a Cascalheira foi iniciada por Eduardo Cavalcante. Foi feita a Cascalheira por Eduardo Cavalcante. Ele fez bom benefício, mas um cara que eu não entendo, porque as pessoas, principalmente os governantes, que entram e saem e esquecem o nome desse, pega lá
um escritor que de fato foi um grande escritor baiano, que é conhecido no mundo, tem o nome de ruas, nome de avenidas, nome de biblioteca, nome de bairro, chamado Jorge Amado. Mas o nome de Eduardo Cavalcante, nem uma rua, nem uma biblioteca colocava o nome do homem, deixava no esquecimento. Porque ele foi primeiro em tudo. O primeiro jornal de Camaçari foi ele, o primeiro comunicador foi ele, o primeiro jornalista foi ele, o primeiro cinema de Camaçari foi ele que construiu, o primeiro clube social foi ele que construiu. Mas ninguém valorizou isso, ninguém deixava no esquecimento. Um cidadão que contribuiu muito. Agora, eu acredito porque ele amava Abrantes. Ele dizia sempre para mim, José Fernando, olha, estou trabalhando para que Camaçari volte a ser distrito industrial e a sede volte para a Vila de Abrantes. Eu acho que isso ele conseguiu só perseguições e inimigos. Porque ele queria que a sede fosse em Vila de Abrantes. E ultimamente da vida dele, nos últimos anos da vida dele, ele vinha apoiando a nossa volta aqui em Abrantes, participando inclusive das reuniões aí na igreja do Divino Espírito Santo, em favor da emancipação de Abrantes, que ele viu que jamais ia voltar, esse sentimento dele ia voltar a Camaçari, Abrantes ser a sede de Camaçari. Então ele passou a apoiar a emancipação de Abrantes, e aí os inimigos continuavam. É tanto que pegaram o dia dele, que essa festa foi crescendo, se transformou num verdadeiro carnaval cívico, que hoje todos presenciavam lá em Camaçari. Um verdadeiro carnaval. Mas não traduz a verdade de Camaçari, meus irmãos. É preciso que tenha voz de todas as correntes da sociedade de Abrantes para reivindicar esse direito. Que eu fiz uma vez no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, fui lá, conversei com a presidente do Instituto, reivindicando que viesse providenciar para que eles pudessem mostrar realmente a história de Camaçari, a sua data cívica, que possivelmente pode ser através do decreto 10.724, de 30 de março de 1938, que ele buscar realmente a data dele e deixar Abrantes, já que eles não ajudam Abrantes, que deixe Abrantes em paz, que seus filhos, unidos com migrantes que amam essa terra, venham reivindicar a sua volta de ser cidade, para mostrar ao Brasil que é uma grande cidade, é uma cidade histórica, que eles estão jogando a história debaixo do tapete. Nesse caso, no seu ponto de vista aí, a Camaçari tem hoje 84 anos e não 264, não é isso? Você citou 30 de março de 1938, então você também acredita, assim como eu, porque a gente, quando a história, gente, é assim, ó. Tem gente que às vezes acha que Zé Fernando tá falando besteira, Emerson tá falando besteira, mas não. A história, ela tem ligação com a verdade. Senão não seria história, seria história com E, né? Quando é um conto, é uma mentira, uma coisa fictícia, né? Mas assim, a história com H tem a ver com a verdade. Não pode separar a história da verdade. E Camaçari, como cidade, Camaçari nasceu em novembro ou então março de 1938. Aí a gente pega 2022, faz uma subtração aí por 1938, a gente vai chegar a 84 anos e não 264 anos, entendeu? Então é por isso que a gente prega todo setembro de todos os anos aí, a gente bate na mesma tecla, as pessoas, eu e o Zé Fernando fomos entrevistados há 20 anos atrás, e também a Neides que está ali, né? Fomos entrevistados aqui há 20 dias atrás, ou 25 dias atrás aqui, pela TV Câmara. E eu já procurei essa matéria na TV Câmara, ainda não achei. Por que eu não achei? Talvez assim, porque eu falei, a menina chegou para mim, a repórter, e disse, olha, fale da história de Camaçari. Eu disse, olha, a história de Camaçari passa por aqui. E eu vou falar a história verdadeira. Eu não estou aqui para contar historinha que eu estou acostumado a ouvir em Camaçari, nas mídias de Camaçari. E ela, não, pode falar no seu ponto de vista aí, o que você acha. E eu não encontrei até hoje essa história, né? Essa entrevista, melhor dizendo. Então,
Como o Zé Fernando disse aqui, Camaçari tem 84 anos, eu também acredito que Camaçari tem 84 anos, porque em 1925 Abrantes deixou de ser município, passou a nascer Montenegro e está no hino de Camaçari. O hino de Camaçari diz: foste Abrantes, Montenegro, e hoje é Camaçari. E o que me chama a atenção é que Montenegro não existe no mapa. Pode existir nos arquivos, né? Documentos nos arquivos da Bahia. Mas no mapa da Bahia, Montenegro não existe. Mas Abrantes a gente encontra lá no mapa oficial da Bahia do Brasil. Então essa história de Abrantes não pode ser jogada, eu repito, no lixo, não pode ser jogada debaixo do tapete. É uma história que fez parte da civilização brasileira, baiana, da expulsão dos holandeses. A gente tem que estar aqui como arautos, chamando a atenção, que coloca essa história no seu devido lugar. Que aqui em Abrantes tem aí o seu memorial, certo? Camaçari, dia 23, inaugurou um museu. Há poucos dias eu fiquei sabendo que as ossadas que foram encontradas aqui, ó, nessa rua, em frente aqui à Igreja da Assembleia, no final do lado, né, que fez um anilhamento, escavação, as ossadas, pedaços de urnas funerárias, utensílios indígenas que foram encontrados aqui, que foi para o Castelo Garcia Dávila, em Mato São João. Esse material, esse artefato, esse acervo, está sendo requisitado por um museu privado lá em Massara do Pior, que pertence a Entre Rios. Ou seja, a sociedade aqui organizada, a gente tem que buscar esses artefatos, esse acervo e trazer para cá, porque faz parte da nossa história. Perdemos muitas coisas que foram encontradas aqui, ó, na BA 099, quando foi duplicada pela CLN. Muito material que foi encontrado aí, utensílios, foi parar no exterior. Esse material está sendo explorado lá no exterior. Coleção particular privada. E a mesma coisa estão querendo fazer com o nosso material que está no Garcia Dávila, que pertence à Mata de São João. Estão querendo levar para Massara do Pior, um museu privado, para explorar, para ganhar dinheiro. Para você ver esse material lá em Massara do Pior, você vai ter que pagar em dólar para você entrar e ver um material que pertence a quem? A nós, o material de Abrantes, entendeu? Então é por essas e outras que a gente está aqui, ó, na praça, dando a cara para bater. Muitas vezes nós somos criticados. Teve uma audiência pública em Camaçari, onde um historiador queria roubar a data da paróquia do Divino Espírito Santo, que é 29 de maio. A paróquia completa 464 anos, certo? A aldeia do Divino Espírito Santo. E tem tudo a ver, o 29 de maio, com essa data do Espírito Santo, que é o nosso padroeiro. E o padroeiro de Camaçari é São Tomás de Cantuária, não tem nada a ver com Abrantes. O cara já queria, olha, já levou 264 anos, já levou o 28 de setembro, que foi aprovado na Câmara, pertence a Abrantes, e agora quer levar o 29 de maio, que pertence à nossa paróquia do Divino Espírito Santo. Pega logo tudo, passa um trator aqui, sai arrastando, leva tudo para Camaçari. É o jeito, se a gente ficar calado, entendeu? Zé Fernando, a gente já tem mais de quase uma hora, né? Mais de uma hora falando aqui. É como eu falei, a história de Abrantes ela é extensa. A história de Abrantes ela é muito rica. A gente precisaria aqui de uma semana para falar dessa história de Abrantes, né? E a gente tentou aqui resumir o máximo. E eu gostaria de deixar com o Zé Fernando aqui as considerações finais dele. Agradecendo a Guto Mosca, agradecendo a vocês aqui. Mas assim, eu trouxe 3 brindes aqui, viu? Eu vou fazer 3 perguntas daqui a pouco para vocês, prestigiando vocês aqui. Se vocês prestarem atenção mesmo e responder a pergunta, eu vou dar os 3 brindes aqui. Um brinde a cada pessoa. Vou deixar que Zé Fernando faça as considerações finais dele. Rapidinho, eu quero dizer, 28 de setembro não existe como fundação da emancipação de Camaçari, porque 28 eu peço a todos que vai no acervo de Eduardo Cavalcante, que vocês vão encontrar desde 1945, que começou a festejar. E foi sancionado pelo decreto que foi sancionado em 1957. Pronto, é 28 de setembro, festa Semana de Abrantes, não tem nada a ver com Camaçari. Outra coisa também,
28 de setembro, como ele disse, que é 264 anos de Camaçari, é outra mentira. Porque Abrantes nasceu em 27 de setembro de 1758. Ele quer transferir a data de Abrantes para Camaçari, que não é 27, é 27, não é 28. Outra mentira deles também, do historiador aí que está rodando aí. A aldeia do Divino Espírito Santo, à margem do Rio Joanes, na foz do Rio Joanes, nasceu no segundo semestre, provavelmente mês de setembro de 1558. Foi presenciado pelos jesuítas da época, presença viva, testemunha viva dos jesuítas, que foi publicado nas cartas avulsas do jesuíta em 1560. E saiu a testemunha viva. Aí ele disse que nasceu a aldeia do Divino Espírito Santo no dia 29 de maio, que 29 de maio, na realidade, é o dia do Divino Espírito Santo. Ele acha que nasceu lá em Catu de Abrantes, a igreja no dia 29 de maio, que foi a terceira aldeia que foi criada na Bahia. Agora veja, meus irmãos, a segunda aldeia da Bahia criada foi a de São Paulo, criada no dia 29 de junho. Como é que de 1558? A segunda aldeia foi criada no dia 29 de junho de 1558. Como é que a terceira aldeia da Bahia foi criada no dia 29 de maio de 1558? Que contradição cabeluda, que mentira cabeluda. A mesma coisa da data de Camaçari e de Abrantes. É uma contradição muito grande, é uma mentira muito grande, mentira cabeluda. Pois é, eu agradeço a todos que estão aqui presentes, que está aí ouvindo e prestando atenção às nossas informações, e também estou à disposição de todos que estão me ouvindo e todos que estão aqui presentes. E o Guto Mosca aí, muito obrigado pela atenção e pelas filmagens, e que Deus esteja no coração de cada um de vocês. E estou aqui sempre para fazer qualquer esclarecimento histórico dessa cidade maravilhosa, que eu tenho um grande amor, que é a minha segunda cidade. Como eu sou nascido em Feira de Santana, hoje eu sou praticamente um abrantense. E digo a todos que Abrantes, com certeza, com a fé em Deus, com o Divino Espírito Santo, acompanhado pelos anjos de Deus, ela vai retornar, voltar à grande cidade, cidade vitorânea, cidade histórica, a cidade que foi um pedaço da raiz do berço da civilização brasileira. Bem, eu agradeço a Zé Fernando, né? Eu queria dar de presente a Zé Fernando aqui, ó. Zé Fernando merece todas as homenagens de nós abrantenses, né? E esse brinde eu trouxe para você, Zé Fernando. Espero que dê você, viu? E eu trouxe aqui também dois bonés aqui para dar de brinde. Aí vou fazer duas perguntas. Quem souber, levanta a mão assim, e aí se tiver certas, a resposta estiver correta, eu vou... Eu nem fiz a pergunta se você já está levantando a mão? Não, rapaz, primeiro eu vou fazer a pergunta. E quem souber responder, levanta a mão. Se tiver correta, a resposta estiver correta, aí vai ganhar o brinde aqui, certo? Então vou fazer a primeira pergunta. 27 de setembro foi ontem, certo? Ontem comemora-se aí 264 anos quando a aldeia do Divino Espírito Santo deixou de ser aldeia e passou a ser Vila do Espírito Santo de Nova Abrantes, que hoje é conhecida como Vila de Abrantes, uma terra histórica. Isso aqui é história, essa igreja é história, essa praça aqui é histórica, inclusive precisa de um monumento Tupinambá aqui. A gente tem que lutar por isso, por um monumento Tupinambá. Faltou te dizer que aqui tinha uma estaca, que é um lugar de castigo, que é o Pelourinho, onde os escravos eram açoitados, né? Pelourinho em Salvador é um bairro, mas é um bairro por nome Pelourinho porque tinha uma estaca, uma coluna que chama lugar de castigo, onde os escravos eram açoitados. Aqui também tinha um Pelourinho, aqui em Abrantes. Então, a pergunta é: quais os 3 distritos que faziam parte da composição de Vila de Abrantes há 264 anos atrás? Quem souber, levanta a mão aí. Vou dar uma dica, eram 3. Não, há 264 anos atrás, quando o Marquês de Pombal criou a Vila do Espírito Santo de Nova Abrantes. 3 distritos. Camaçari está fora. Já vai a primeira... Alguém sabe?
Santa Maria de Pitanga era um? Não, errou. Caco já respondeu um, se alguém souber aí. Não. Tá bom. Eram 3. Vila de Abrantes, distrito sede, São Bento de Monte Gordo, que hoje é Monte Gordo, e Santa Maria de Pitanga, que hoje é Lauro de Freitas. Como ninguém acertou, eu vou fazer outra pergunta mais fácil. Como era o nome do comandante que formou aqui o exército para combater os holandeses em Salvador? O comandante que usou aí a Casa da Câmara, que foi derrubada, e usou a Praça da Matriz aqui como... Foi esse aí mesmo, morreu na guerrilha. O nome, eu quero o nome dele. Dom... Hã? Não ouvi. Dom o quê? Exatamente. Pronto. Você quer o rosa ou quer o azul? Quer o rosa ou o azul, Neidza? Hein? Pronto, deu. Agora sobrou um aqui. Tem mais uma pergunta para fazer, certo? Vamos lá. Essa daí é mais fácil ainda. Eu perguntei a Zé Fernando, em meio aqui à entrevista, que Camaçari não fazia parte dessa primeira composição aí, que a gente falou agora, né? A primeira composição de Vila de Abrantes, há 264 anos atrás, que era São Bento de Monte Gordo, Santa Maria de Pitanga e Vila de Abrantes, que era sede. E Camaçari era conhecida como o quê? Nessa época, há 264 anos. Eu falei, em meio à entrevista que eu perguntei a Zé Fernando, 264 anos atrás, a composição de Vila de Abrantes era formada por Santa Amaro de Pitanga, São Bento de Monte Gordo, que hoje é Monte Gordo, e Vila de Abrantes, que era a Vila do Espírito Santo. Eram 3. Nessa época, Camaçari tinha outro nome. Não era Camaçari, era o quê? Irami acertou primeiro. Você falou Matas de Abrantes? Hã? Irami, dessa vez você perdeu. Exatamente, então... Mas parabéns para vocês dois, porque também ele falou depois, né, na sequência. Então, era realmente Matas de Abrantes, que era Camaçari conhecido, né? Para você ver que, como eu falei, Lauro de Freitas, que chamava-se Santa Maria de Pitanga, se fosse digno, hoje Lauro de Freitas merecia ter os 264 anos, mais do que Abrantes, ou mais do que Camaçari, né? Então, a gente agradece a vocês. Isso aqui é mais que uma resistência, né? A gente abordar a história de Abrantes, porque essa história, como o Zé Fernando bem frisou, Zé Fernando é um cara que eu tenho uma admiração fora do comum. Zé Fernando nasceu em Feira de Santana, chegou aqui em Abrantes no meado da década de 80 e foi logo mergulhando nas histórias de Abrantes aí, ó, mergulhando, 30 anos mergulhado na história de Abrantes. O que Zé Fernando fala aqui é a pura verdade que vocês vão encontrar nos arquivos na Bahia, no Brasil e até na Europa. Oi? Exatamente, está nos anais da história. Então, Zé Fernando, ele tem a minha admiração, né? Eu já falei aqui várias vezes nos grupos de WhatsApp que Zé Fernando merece uma homenagem de ouro aqui dos nossos Abrantes, né? Dos moradores aqui, principalmente os nativos, os adotados que chegaram depois. E essa história, gente, essa história precisa ser resgatada. Eu acredito, pela movimentação que existe em Camaçari sede, principalmente pelo historiador que está em Camaçari, essa história ela será cada vez mais apagada. É por isso que a gente está aqui dando a cara para bater, está aqui na praça, vive fazendo as lives, as entrevistas, chamando atenção nos sites, nas emissoras. Essa semana mesmo eu tive numa emissora lá em Camaçari, a X3 TV, para falar da história de Abrantes. No ano passado, hoje tem um ano, fazendo um ano hoje, 28 de setembro, que eu estive lá, no dia do aniversário, 28 de setembro, falando dessa história de Abrantes. Enquanto tinha algumas pessoas lá de Camaçari, ficou me olhando assim, meio atravessado, mas eu não fico intimidado, porque o que a gente está falando aqui é a verdade. E se a gente não defender essa verdade, quem vai defender?
Quem que você... Se o pessoal lá em Camaçari já está querendo levar tudo que tem aqui. Repito, não tenho nada contra Camaçari, certo? Não tenho nada contra Camaçari, mas a nossa história é muito rica, a nossa história merece estar em evidência. A gente tem que colocar isso aqui em rota de turismo da Bahia, visitação, as pessoas visitar a igreja, as pessoas visitar ali a fonte do Buraquinho, que tem origem indígena também, milenar. A gente tem ali o Morro da Cruz, que hoje é um mirante. De um lado oposto você vê o mar, do lado de cá você já vê Abrantes, Vila de Abrantes. Então tudo isso aqui é histórico. A gente tem a Praça da Matriz, que hoje é uma praça interativa, mas aqui foi uma aldeia indígena, aqui foi o campo de treinamento do exército de Dom Marcos Teixeira para expulsar os holandeses. E Salvador deve muito, historicamente falando, a Abrantes. Então, nossos agradecimentos a vocês e proclamem a história de Abrantes onde vocês chegarem, onde vocês forem aí. Fale de Abrantes, dessa história maravilhosa. Uma boa noite, obrigado, Guto, pelo apoio aí. Guto Mosca com Fala Comunidade. E a gente agradece a todos.